Numa madrugada, eu acordei, eu estava deitada de lado e na minha cama estava sentado um homem magro, eu me lembro bem dele. Ele devia ter, sei lá, uns 40 e poucos anos. Ele tinha cabelos curtos, castanhos. Estava curvado assim na minha direção, olhando com bastante atenção. Sabe quando a pessoa franze a testa, aperta os olhos assim para olhar direito? E ele estava com 2 dedos, o indicador e o dedo médio enfiados no meu nariz, tipo levantando assim meu nariz de baixo para cima. E eu não tive medo nenhum. Eu pensei na hora, é o médico espiritual lá do projeto do Chico Xavier. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes. Meu nome é Gabriela. Eu sou de Santo André, região metropolitana de São Paulo. É um prazer poder mandar o meu relato aqui para esse podcast que tem tantos relatos interessantes, né, do mundo espiritual, sobrenatural, paranormal, OVNI, seres de outros planetas, de outras dimensões. Eu acho que a gente só tem a ganhar ouvindo as experiências dos outros, para a gente não ficar bitolado, né, em religião, doutrina nenhuma, para ouvir, analisar, aprender, filtrar as informações, né, e melhorar como ser humano, que eu acho que a gente está aqui nesse planeta para isso, né, para progredir o espírito e a mente, né, além do mundo material. Não é só mundo material, não. Eu tenho 49 anos e, embora eu não seja médium, eu acho que eu tenho uma sensibilidade acima do chamado normal, vai. Eu já vivenciei vários desses eventos paranormais aí, estando acordada, sentindo cheiro, vendo vultos, sentindo presença, e dormindo, tendo sonhos premonitórios até. E várias dessas coisas que eu já presenciei, já vivenciei me deram medo, outras não, outras foram bem bonitas. E eu resolvi contar uma dessas histórias que eu considero bem bonita. Depois vocês digam aí se vocês acharam bonito também ou se vocês tiveram medo. Essa história aconteceu faz tempo, né? Eu era adolescente, como eu falei, eu tenho 49 anos. O Chico Xavier, que foi o maior médium do Brasil, tinha um projeto muito bonito lá no centro dele, em Uberaba, Minas Gerais, que era assistência espiritual à distância, para investigar questões de saúde, né? Então, funcionava assim, você mandava uma carta, envelope, nesse envelope você mandava uma folha, no alto assim da folha você escrevia o seu nome, data de nascimento e seu endereço, e deixava o resto da folha em branco. E um envelope selado para eles te mandarem a resposta. Em algum momento você ia receber a visita de médicos espirituais, né, desencarnados, que iam te examinar. Bom, meus pais e meu irmão e eu, né, mandamos essa carta e ficamos esperando quando isso fosse acontecer. Numa madrugada, eu acordei, eu estava deitada de lado e na minha cama estava sentado um homem magro, eu me lembro bem dele. Ele devia ter, sei lá, uns 40 e poucos anos. Ele tinha cabelos curtos, castanhos. Estava curvado assim na minha direção, olhando com bastante atenção. Sabe quando a pessoa franze a testa, aperta os olhos assim para olhar direito? E ele estava com 2 dedos, o indicador e o dedo médio enfiados no meu nariz.
tipo levantando assim meu nariz de baixo para cima. E eu não tive medo nenhum. Eu pensei na hora, é o médico espiritual, é lá do projeto do Chico Xavier. E voltei a dormir. E eu sonhei que na minha casa tinha um monte de espírito. Era um pessoal muito simpático. E eu tava muito feliz que eles estavam lá. E eu conversava com eles, eu queria mostrar a casa, eu queria falar. Eu lembro que eu tava assim, que eu não me cabia em mim, sabe, de alegria. Bom, no dia seguinte eu comentei com os meus pais, né, meu irmão. Meus pais também perceberam a presença de espíritos, né, ao redor da cama deles. Eu não me lembro se eles sonharam com alguma coisa ou não, mas eles tiveram essa ciência também que se tratava do pessoal lá do projeto, era uma visita de espíritos amigos, né? E não me lembro se meu irmão viu alguma coisa, mas eu lembro que o meu irmão teve um sonho semelhante ao meu, né? Só que no sonho dele, ele me via com esses espíritos, tal, todo alegre, querendo ficar com eles, interagir com eles, e ele falava, ele tinha medo, né? Até hoje meu irmão, apesar de ser uma pessoa bem esclarecida em relação ao mundo espiritual, tal, ele tem medo ainda, e ele tinha medo, e no sonho ele falava pra mim, Gabi, sai daí, sai de perto dessa gente, Gabi. Né? Coisa que no meu sonho eu não lembro. Eu não lembro, não aconteceu no meu sonho, né? Bom, rimos, tal, e ficamos aguardando, então, a hora que ia chegar a nossa indicação, né, de tratamento. Que problema que seria, que tratamento que seria, né, se é que havia algum problema. Bom, eu não me lembro o que veio para os meus pais, nem o que veio pro meu irmão. Eu lembro bem do meu. Com uma letra de médico mesmo, veio escrito nome de remédio homeopático, fitoterápico contra rinite alérgica, né? E o médico lá com os dedos enfiados no meu nariz. E rinite alérgica é uma coisa que eu tenho até hoje, né? Porque é uma coisa que não tem cura, mas dá para você amenizar fazendo o tratamento. E na época, a minha rinite alérgica era bem ruim mesmo, me incomodava bastante. E eu fiz o tratamento, eu fiquei bem por um bom tempo. Tinha lá a quantidade além do nome do remédio, né? Quanto que você deveria tomar, por quanto tempo que você deveria fazer, tal, eu fiz. E eu sou muito grata, né, a essa disposição do mundo espiritual de fazer essa caridade, né, com a gente, porque isso é uma caridade também, né? Caridade não é só dar dinheiro, não. Bom, depois vocês escrevem aí se vocês acharam bonito também, como eu achei, ou se vocês tiveram medo, se vocês teriam medo de acordar no meio da noite, né? E ver um homem sentado na cama de vocês, enfiando o dedo no nariz de vocês, né? Mesmo estando preparados para isso, sabendo que uma hora ou outra você receberia uma visita, assim, de um amigo espiritual. Muito obrigada por terem ouvido, muito obrigada novamente pela oportunidade de mandar o meu relato. E vida longa ao podcast. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zocas, e aí, pessoal do Relatos, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Heron. Eu sou natural da Paraíba, mas eu moro em São Paulo há mais ou menos uns 17 anos. Atualmente eu tô com 29 anos. E o meu relato de hoje tem ligação com um pouquinho lá da Paraíba e também a minha primeira experiência sobrenatural, que foi aqui em São Paulo. Inclusive, antes de mandar o meu relato, lá também tem muita história de comadre Fulozinha. Eu já ouvi aqui no podcast alguns relatos sobre comadre Fulozinha e eu fiquei muito feliz de saber que outras pessoas também tiveram isso, mas eu vou deixar para outro relato sobre as experiências com ela. Mas bora lá para o que interessa. Esse relato tem mais ligação com a minha bisavó.
ela era benzedeira e ela também tinha um dom de sentir espíritos e de encaminhar eles para um plano de luz, para o céu, para algum lugar. Ela fazia uma espécie de benza, de benzimento, de reza com algumas ervas. E eu nunca consegui decifrar porque ela falava baixinho, tipo assim. E eu nunca consegui saber o que era aquilo. Hoje em dia eu tenho interesse em tentar estudar para saber como que era. Mas ela sempre me benzia quando eu era pequeno. E ela sempre morou sozinha, porque ela não se dava muito bem com meu avô. Ela morava na terra do meu avô. Para contextualizar vocês, deixa eu voltar um pouquinho para falar que eu morava no interior do interior da Paraíba, um município chamado Massaranduba. Era mais ou menos 1h30 a pé da cidade mais próxima, Aroeiras, que é uma cidade bem pequenininha também. E tinha muitos e muitos relatos de coisas bizarras e coisas sobrenaturais. Até hoje, todo mundo da minha família tem, por parte de pai, parte de mãe, vizinhos, todo mundo presencia coisas estranhas lá. E a gente morava nesse fim de mundo e éramos uma família bem humilde. Lá na época era tudo precário, ainda não tinha energia elétrica. Depois, quando eu tinha uns 5 anos, foi que chegar, uns 5, 6 anos, foi que chegou a energia elétrica, mas lá era na base do candeeiro. Para quem não sabe, é como se fosse um regadorzinho de ferro que coloca querosene e serve para ser a iluminação de lá. E a minha bisavó, ela morava numa casinha que ficava como se fosse no meio de uma colina. A terra do meu avô era como se fosse uma montanha. Tinha a parte baixa, ia subindo até lá o topo da montanha. E ela morava mais ou menos no meio. O meu avô morava perto da estrada. Eles tinham 6 filhos, junto com a minha avó. E sempre uma das filhas tinha que dormir com a minha bisavó para ela não ficar sozinha. E uma dessas idas, acho que foi a vez da minha mãe, e ela foi perseguida, acho que por um fantasma que ela viu que estava atrás dela, segurando um candeeiro, uma luzinha, e só dava para ver essa luzinha, e ela saiu correndo desesperada, passou por baixo da cerca e rasgou ali a roupa dela. E a minha bisavó viu e ela pegou e benzeu aquela alma, encaminhou aquela alma, e isso não aconteceu mais com a minha mãe. Tô contando esse pequeno relatozinho só para contextualizar vocês sobre talvez a minha herança de paranormalidade, porque eu acredito que eu sinto algumas coisas, eu tenho muitos sonhos. Voltando para minha bisavó, ela ajudava muita gente financeiramente, a gente era muito apegado com ela, eu e minha mãe principalmente. E eu sempre ia pra casa dela, ela contava muitas histórias pra mim, e eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim também, que eu fazia companhia pra ela. Quando eu completei 12 anos, eu tive que vir pra São Paulo. Eu quis vir pra São Paulo, a minha mãe veio primeiro, eu fiquei morando lá com meus avós, e eu vim pra cá. Quando passou uns 2 anos, a minha avó, ela teve um câncer, e ela faleceu. E ela queria muito ver eu e minha mãe. E nisso, os meus avós falaram pra gente que quando ela partiu, ela sempre falava que queria ver a gente, e beleza. No dia que a minha bisavó faleceu, isso foi a minha avó que contou. Eles disseram que foi uma manhã, todo dia o meu irmão, na verdade, que eu tenho um irmão que morava lá, ele sempre ia bater lá na porta da minha avó, ver se ela estava bem, oferecer café. E nesse dia ele foi lá e viu que ela não estava respondendo, que ela ainda estava dormindo. E ele foi lá chamar minha avó. Mas antes disso, acho que eu me perdi aqui um pouquinho na ordem cronológica. Mas é um fato curioso que aconteceu. Que nesse dia, a minha avó disse que na janela dela, na janela da minha bisavó, que é a mãe da minha avó, tava batendo um monte de coisa, como se alguém tivesse jogando pedrinhas. E tava batendo e batendo, e quando a minha avó foi ver, tinham muitos passarinhos, como se tivessem tentando entrar na janela. E a minha avó falou que foi uma coisa que ela nunca viu, uma coisa absurda, as janelas dos dois lados, da janela da sala,
Da sala não, do quarto da minha avó e a janela lateral também do quarto e ficavam batendo um monte de passarinho de todas as espécies e ela falou que nunca viu aquilo e foi que ela sentiu que a minha avó tinha partido. Voltando para a ordem cronológica, tinha acontecido isso de manhã e logo em seguida meu irmão viu que a minha avó já não estava mais viva. Aí a gente recebeu a notícia, eu tava me preparando para ir para a escola, minha mãe tava trabalhando, a minha tia ligou chorando, contou que a minha avó tinha falecido, para mim foi um choque, eu não soube como reagir e eu continuei seguindo ali. Quando foi no terceiro dia que a minha avó já tinha falecido, eu tava dormindo e a minha cama fica de um lado, encostada na parede do lado da janela, e a cama da minha irmã fica do outro lado, no meio tinha um criado mudo. E a gente ficava em frente para uma parede que ficava, acho que um guarda-roupa. Aí nesse dia eu tava dormindo e eu acordei com a voz da minha avó me chamando, assim, bem longe, era nitidamente a voz dela. Ela falava, Iron, Iron, me chamando daquele jeitinho doce que ela falava. Quando eu abri os olhos, eu vi a parede da minha frente totalmente branca, não tinha mais o guarda-roupa. E nisso eu fiquei desesperado de medo, porque dentro dessa parede branca era como se fosse um tecido e tivessem mãos tentando sair e marcas de rostos. Eu acho que a minha mente pode ter criado isso, ou talvez tenha sido realmente uma experiência. E eu fiquei muito assustado, e ela me chamou 3 vezes. E depois da terceira vez que ela me chamou, a minha mãe me deu um super grito. Sabe quando a sua mãe grita quando você faz alguma coisa errada pra te chamar? Tipo, Leão! Essa coisa bem de mãe. E nisso eu acordei daquele transe que eu tava e eu fiquei com muito medo. E depois eu contei pra minha mãe e ela também disse que na mesma noite também teve uma experiência, só que ela viu uma luz muito forte na porta dela. E a gente acha que foi a nossa avó, a avó da minha mãe, a minha bisavó, que veio se despedir da gente de alguma forma. Agora eu não entendo o porquê das mãos brancas na parede, porque a minha mente materializou isso e porque os rostos também, que era bem assustador. Eu não entendo o porquê disso. Mas foi a minha primeira experiência que eu tive e depois disso eu comecei a ter muita... Não no mesmo mês, mas foi seguindo a minha vida toda até hoje. Eu tenho muitos sonhos, muita paralisia do sono, muita coisa. E um outro fato interessante é que depois eu tive um sonho com a minha avó. Ela estava num lugar muito bonito e ela me abraçava. E por coincidência, sempre que eu sonhava com a minha avó, alguma coisa muito boa acontecia na minha vida. E eu sonhei com ela a minha vida inteira 4 vezes. E todas as 4 vezes, depois acontecia alguma coisa boa. A primeira foi que eu estava muito tempo desempregado, sofrendo ali, quase depressivo. E eu sonhei com ela e ela me abraçou e eu consegui um emprego. A segunda vez, eu estava com ela numa casinha, como se fosse uma casinha de bruxa, uma casinha dessas bonitinhas que a gente vê em filme, e ela também me abraçou. Toda vez ela me abraçava e eu consegui uma promoção, e outras vezes aconteceu outras coisas que eu não me recordo, mas só foram essas vezes que eu sonhei e ela estava super bem, ela me abraçava, então eu acredito que talvez ela seja algum tipo de guia, protetor, alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Esse é o meu relato. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. A nossa história terminou, mas o mistério vai continuar aqui no Relato dos Ouvintes, do Relatos do Além. Gente, estamos agora com uma loja. Te contei da loja? Já contei já, né? Entra aí, www.lojadoalém.com.br. Usa nosso cupom de desconto, que é o Relatos 2026, para ganhar um desconto promocional aí nesse início, né? Nesse comecinho da loja. Tá? Se você quiser 50% de desconto, aí você tem que entrar na nossa comunidade lá do WhatsApp, que é a Central do Além, né? Através do Apoia-se, que já tá ligado qual é.
E se você quiser comprar, entra sem compromisso, igual o vendedor faz de loja. Não, pode entrar, só vamos ver uma camisa aqui, tem umas canequinhas aqui pra você dar uma olhada. Não precisa comprar nada, só dar uma olhada. Fiz vários desenhos incríveis. Tem de tudo, tem fantasma, tem de lobisomem, tem de ET de Varginha. Cara, tem muita coisa doida lá. Entra na loja do além.com.br, dá uma olhada nas camisas. Se gostar de alguma, toma aí o descontinho, Relatos 2026. São poucos cupons, tá, gente? Não são muitos cupons, não. Então, assim, se você estiver escutando isso daqui a, sei lá, um mês, pode ser que já não tenha mais cupom. Mas tenta, de qualquer forma, tá? A gente se vê daqui a pouquinho. Se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.